Saudações, Saudações, saudações. saudações. Vou falar pouco para poder responder perguntas, mesmo porque a unidade já falou muito do que eu deveria falar. Sim, É muito importante que vocês entendam. Vocês estão num ponto sem retorno. As pontes que estavam para trás de vocês foram todas dinamitadas pela ação da lei do progresso. Não há como voltar para trás. Voltar para trás significaria para vocês serem exilados do planeta Terra e irem aportar em corpos menos arrumados do que estes que vocês têm, em planetas menos ajustados do que estes que vocês vivem. A Terra é difícil de vocês compreenderem isto quando eu digo que é menos ajustado, porque a Terra que vocês veem é a Terra que é vendida para vocês verem. A terra da destruição, a terra da injustiça, a terra da desigualdade, a terra onde os quatro cavaleiros do Apocalipse já estão marchando, e marcharão, não é? Esta terra existe, mas ela não é a única terra que existe. A terra do progresso, a terra da fraternidade, a terra do cuidado, a terra do respeito e a terra da ética existe ainda mais, porque está presente em cada coração e em cada mente que já sintoniza com uma frequência mais alta. Enquanto que aquela terra, sintonizada com o propósito de dominação do oculto, esta terra está fadada a desaparecer. Não é ainda possível dizer a vocês, quanticamente falando, qual destes dois campos energéticos irá prevalecer. E não há, porque vocês são facilmente domados pelo medo, o medo da morte, o medo de perderem o que têm, o medo de passarem necessidades. Todos vocês, em encarnações anteriores, seja neste planeta, seja em outros, vivenciaram a privação de movimentos bélicos. Todos vocês, por erros cometidos de escolha, quando tiveram muito patrimônio material, acabaram vivendo encarnações no seu oposto, e então experimentaram a privação. E vocês têm muito medo de reviver a privação. Este medo é o que mais pode prendê-los ao governo oculto, que vai lhes oferecer abundância depois de trazê-los à fome absoluta, depois de trazê-los ao desespero de não poderem contar com seus recursos financeiros, uma vez que seus recursos financeiros são virtuais. Tudo o que vocês têm hoje está no mundo virtual. E se vocês ficarem com quebra deste sistema financeiro por problemas tecnológicos, vocês poderão passar 3 dias que serão noites, porque vocês não conseguirão acessar os seus recursos materiais. E é exatamente isto que eles querem, que neste desespero vocês corram para abastecer suas casas, acabando com as coisas que existem nos serviços de venda de produtos alimentícios, nos produtos de combustível, levando a assaltos, levando a roubos, levando a guerras, a mortes civis. Este é o plano que eles têm. Levar todos os países do planeta, ou então aqueles que são mais importantes, a movimentos civis bélicos em que seja obrigatória a imposição de um estado marcial, de um estado de sítio, para que eles possam, de cima para baixo, controlar as populações. Ora, se vocês entenderem que para prevenir isto é simples, e não é abastecendo suas casas com alimentos, privando outros de os comprar, mas é aprendendo a viver de uma forma mais simples, a fazer uma horta em casa, porque todos podem fazer uma horta em casa.
Todos devem aprender a fazer uma horta em casa. Simples, em vasos, se vocês não têm terra para plantar. Porque o alimento que a terra traz é o alimento puro. E creiam em mim quando eu lhes digo: ceifadores ainda virão, mas eles virão para aqueles que necessitarem deles. Ceifador acomete a todos indistintamente? Sim, mas somente aqueles que necessitarem deles. Vocês se comportam e sentem como se os ceifadores viessem e pegassem 100% dos humanos encarnados. E isto não é verdade. Assim como não foi verdade para o primeiro ceifador, não será verdade para todos os demais. Portanto, defenda-se tendo atitudes fraternas, defenda-se procurando a justiça e a ética, defenda-se tendo um procedimento de igualdade, de harmonia. É tudo o que você precisa. Não há como voltar atrás e largar este período de transição planetária, porque isto significaria a desistência do que você mesmo pediu para ter. E largar este momento é condenar-se a um exílio numa situação, num planeta em estado ainda fora da transição. Então, se você está encarnado, você só tem um caminho a seguir, para frente. Não há retorno e não há possibilidade de retorno a qualquer humano encarnado para este planeta. Mesmo aqueles que estão em encarnação compulsória e que serão exilados se em seus espíritos não nasceu a resignação e não nasceu a compreensão de que estão apenas colhendo. Acreditem quando lhes digo, a transição planetária sempre vem de acordo com o povo a qual ela se estende. Uma civilização mansa tem uma transição planetária mansa, branda e pacífica. Uma civilização violenta tem uma transição planetária hostil e difícil. Cabe a vocês a escolha, mas, por favor, entendam e guardem isto em suas memórias. O ceifador é para todos indistintamente, mas somente para aqueles que dele necessitam. Acreditem no que lhes digo, porque eu vivi o que vocês viverão e já vivem hoje. Em meu planeta, os ceifadores vieram e destruíram o planeta, mas nós sobrevivemos para colonizar um outro mundo e evoluir muito além do que o nosso planeta original era. Os ceifadores vêm, mas somente para aqueles que deles necessitam. A verdade que vocês precisam abraçar, e abraçar de modo eloquente, não tem caminho de volta. Vocês chegaram até aqui, vocês só têm um caminho para andar, que é o caminho da frente. Se vocês desistirem, vocês estarão aumentando a massa crítica da Terra Cruz. Se vocês continuarem iludidos pela matéria ou presos e reféns de ter, vocês estarão alimentando a massa crítica da Terra Cruz. Se vocês viverem reféns da ira, da raiva, da mágoa, do ódio, do medo, vocês estarão aumentando a massa crítica da Terra Cruz. Mas se vocês viverem em solidariedade, em fraternidade, em esperança, em alegria e em gratidão e compaixão, a massa crítica da nova Terra chega antes do terceiro ceifador. E aí, num concerto cósmico, nós poderemos estar com vocês quando a sua atmosfera estiver sido erradicada e limpa, num grande e feliz encontro com os nossos irmãos luminais da Terra. Não há volta, não há volta. Escolham sabiamente agora, porque falta pouco para a massa crítica da Terra Nova estabelecer-se. Não alimentem esta massa crítica da Terra Cruz, que pode parecer que tem crescido muito, mas não é verdade. A nova Terra está mais perto de acontecer. E se vocês forem sábios, o terceiro ceifador sequer virá.
Entendam e vivam por esta verdade. Gratidão. Nós temos algumas perguntas. Eu vou fazê-las. Para os ex-atlantes ainda estagnados na Terra, ainda é possível voltar para Sirius ou para Ophir, ou, no máximo, permanecer na Terra após transição? Por que vocês falam em Sírios? A maior parte dos seres veio de Órion, veio da nebulosa de Órion. Né? Existem sim Atlantes aqui. Muitos de vocês que hoje estão com o despertar da consciência são Atlantes. E quando eu digo muitos, eu falo acima de 2 bilhões de encarnados. É muito, muito, muito Atlântico. Vocês, para voltarem aos seus planetas últimos que estiveram antes de chegar na Atlântida, têm que entender que estes planetas já eram regeneração quando vocês não tinham ainda a capacidade de, num planeta de regeneração, viver. Milhões de anos se passaram, cosmicamente falando. Milhares de anos se passaram, Terra falando. Então, vocês não têm condição de retornar aos planetas que viviam antes de virem para a Atlântida. Mas existem planetas maravilhosos onde espíritos que querem evoluir podem aportar. As suas famílias cósmicas não estão apenas nos planetas antes de vocês virem para cá para compor a comunidade Atlante. As famílias cósmicas de vocês podem estar em muitos lugares, mesmo porque estes planetas que deram origem aos Atlantes são planetas hoje em estágio bem mais avançado de regeneração, alguns deles já sendo planetas felizes. Não pensem pequeno, pensem grande. Vocês são membros da família cósmica. Nada melhor do que isso. Como converter a fé de estar participando do processo da nova Terra em certezas nas ações diárias? Pode repetir, sua voz chegou fragmentada. Como converter a fé de estar participando desse processo da nova Terra na certeza de nossas ações diárias? É simples. Você sabe o que tem que fazer. Então faça. Ética significa fazer o certo, mesmo que neste instante o certo não me seja totalmente favorável. Isto é ética. Façam de tudo para que vocês não criem desalinhos ou conflitos com outros seres. Façam de tudo para evitar que isto se dê. Sejam muito previdentes nas escolhas que tomam, nos sentimentos que emitem, nos pensamentos e nas palavras que fazem. Tenham ações para a fraternidade, tenham ações para o bem com muita profundidade. Façam porque é o certo fazer. Isto lhes capacitará a uma oportunidade maior de viver num planeta de regeneração. Muitos amigos estão sem esperança com a atual situação planetária. Como podemos ajudá-los energeticamente a rever essa esperança na humanidade? Como podemos motivar essas pessoas? Motivem-nas, mostrando para elas o grande número de leis que surgiram em apoio aos mais vulneráveis. A toda a evolução científica, mas também a toda a evolução filosófica que muitos grupos humanos já têm. Como nunca neste planeta se olha para o vulnerável com mais atenção. Claro que ainda é insuficiente, claro que ainda existe injustiça, mas esta injustiça deve ceder dia a dia com ações fraternas. É assim que você trabalhará, mostrando o número de pessoas que são alimentadas ou vestidas ou cuidadas por aqueles que se importam com a dor do outro. Basta isto para que um espírito que tenha em si a vontade de evoluir se movimente para junto a você caminhar. Estamos tendo canalização dos Anunnakis. Pode falar sobre esses que estão nos contactando? Existem sim Anunnakis contactando, mas infelizmente a maioria destas comunicações são usadas por espíritos que querem apenas
produtos para si próprios, lucros pessoais. O que podemos fazer com relação a essas guerras que estão acontecendo, além de orar? Além de orar, a gente pode fazer alguma coisa? Orar mesmo, orem muito, porque esses resgates kármicos são muito pesados e são ações do governo oculto. Orem muito para que isto cesse o mais rápido possível, mas compreendam que tudo está certo. Todos estes humanos e animais envolvidos nestas tragédias reais cósmicas estão ali limpando a si próprios de mazelas dos passados. Se não tem volta, significa que não existe possibilidade da Terra cruz? Não, existe uma enorme possibilidade. O que não existe é a possibilidade de você, como vocês dizem aqui, pular fora da panela. Pular do Você não barco? tem como barco, correto. Não há Pular do como barco. você pular fora do barco. Então, se está no barco, reme para que ele vá para frente. Obrigado. Como a espiritualidade pode auxiliar na redução do aquecimento global? A espiritualidade tem ajudado muito e nós, da Confederação, temos trabalhado para amenizar os buracos que vocês fazem pelos seus atos impensados. É importante que vocês entendam: a maior parte do aquecimento global vem das eructações e das fezes dos animais que são assassinados para que vocês os comam. Parem de comer animais para salvar o planeta. Isto é muito importante. O chão tem que existir para criar comida, não criar morte, mas comida, grãos, tubérculos, verduras, frutas, e aí todos terão saúde, vocês não terão mais câncer, vocês não terão mais doenças infecto-contagiosas. É importante que vocês entendam. Muitas coisas concorrem para o aquecimento global. Estas indústrias que poluem, estes sprays que poluem, próprias ações provocadas, como o HARP, por exemplo, que fazem propositadamente. Mas a maior causa do aquecimento global são as eructações e as fezes dos animais mantidos para serem assassinados para que vocês comam. Há chances dos vírus congelados nos permafrost se espalharem pelo planeta? Se sim, o que ocorrerá após? Existem, sim, muitas biológicas criaturas que estão sendo acordadas pelo degelo. O degelo vem do aquecimento. O aquecimento vem da necessidade dos draconianos viverem num planeta com uma temperatura média superior a 55 graus. Compreendem o que vocês estão fazendo? E o que eles querem é exatamente isto, a erradicação dos hominais. Compreendam que vocês apenas os servem. Se tivemos um Big Bang no início, existe uma borda da criação e expansão? Existe um novo universo que deverá ser criado em alguns milhões de anos. Haverá um outro, como todos os universos foram criados, com expansões de energia do universo anterior. O que vai acontecer com aquelas pessoas que não se posicionam logo entre a sombra e a luz e aquelas que não têm a menor ideia do que está acontecendo? Tudo é individualmente pesado. Pessoas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo, mas são retas e justas, não têm por que ser erradicadas. Pessoas que são antiéticas e que primam pelo egoísmo, estas não poderão ficar na terra de redenção. Se formos para a Terra Cruz, quanto tempo ficará nesse estágio? Vai ter pessoas exiladas para outros planetas, caso isso aconteça? E se vir a nova Terra, quanto tempo aproximado? A Terra Cruz, se vier, são mais 900 anos de expiação e provas. Então, como disse a unidade, os que forem preparados para a regeneração serão daqui tirados. Aí Certo. não será exílio, será salvamento. Há 30 anos, eu li o livro Projeção Evacuação Mundial de Astacheran e sonhei com milhares de pequenas naves no céu, resgatando crianças. Pode ser um futuro provável? Se houver a Terra Cruz, sim. O que seria energia telúrica?
A energia do seu planeta Terra existem várias camadas de energia. A energia telúrica é uma destas forças, destas energias, e aquela que é responsável pela vida no seu componente mais básico. Ela permeia todo o planeta e mantém a vida nos estágios mais inferiores. Os humanoides, nós chegamos aqui para a procriação quando? Como? Quando nós, humanoides, chegamos aqui no planeta para a procriação? Os humanos nunca vieram para cá para a procriação, vieram hominais. Vieram hominais para trazer projetos evolutivos de uma espécie para outra, como do habilis para o erectus, do erectus para o sapien e do sapien para o sapiens sapiens. Todas as imigrações são para evolução, não para procriação. Estamos prestes a passar por uma nova tempestade solar. É uma possibilidade real. Tem uma pessoa que está preocupada porque toda vez que vai para lugares que tem muitas pessoas, se passa mal, se sente sozinha, moral, espiritualmente. O que fazer para não se sentir assim? Isto é fobia social ou um princípio de ansiedade bem importante. Deve procurar ajuda num profissional de saúde mental. Porque as pessoas estão cada vez mais distantes uma das outras, relações superficiais e doentias. Porque vocês estão sendo ensinados e conduzidos ao egoísmo para a forma de preservação, autopreservação. Vocês estão apenas lendo o livro que lhe puseram na mão para ler. E quem pôs este livro para vocês ler são os seres que querem dominá-los e destruí-los. Só mais uma pergunta sobre a diversidade de gênero tem algum papel nessa etapa do planeta em relação à aceitação e respeito ao próximo como humanos? Vejam, em planetas com um quilate maior de evolução, não existe este sexo feminino-masculino, não é? Porque já se passou da época, nestes planetas mais evoluídos, de pensar no corpo como forma de manifestação. Aí é o espírito, e o espírito não tem sexo. Você pode ter uma predominância da energia yang, ou uma predominância da energia yin, ou um equilíbrio entre ambas. É isto que o define. O que está acontecendo em seu planeta tem dois caminhos importantes. Primeiro, ensiná-los a ser menos fraticidas. O sexo feminino na Terra é, de modo geral, subjugado e maltratado. Tanto que o feminicídio é algo global em todas as sociedades. Então, quando vêm estes seres diferentes, que não aceitam o sexo genético, que optaram por nascer antes de nascer, de ter antes de nascer, correção, eles vêm para mostrar também que não se deve polarizar. A polarização sempre traz a desunião. Eles têm um papel importante no ensinar a tolerância e a flexibilidade. Vocês podem dizer, mas um espírito aceitou antes de nascer, nascer com o sexo genético masculino ou feminino, e aí aqui quer mudar para o sexo não biológico, não genético. Ora, são escolhas individuais. O que lhe importa, o que muda a sua vida se o outro toma esta decisão? A você cabe compreender e aceitar, porque é a decisão do outro. Esta decisão não lhe ofende, esta decisão não lhe priva de coisa alguma. É uma decisão individual, que este ser que faz opção por ela irá responder à própria consciência no futuro. Se está certo, se está errado, é individual, é uma escolha individual. Em meu planeta, nós somos andrógenos, não fazemos a diferença alguma entre a predominância de Yang ou de Yin. Eu tenho mais Yin, meu companheiro tem mais Yang, meu filho tem mais Yin. E nós vivemos absolutamente tranquilos em relação a isto, porque a energia e espírito não tem sexo. O corpo pode ter o seu sexo genético, mas o corpo é comandado por um espírito que não tem sexo.
Então, aceitem as diferenças para que vocês também sejam aceitos. Gratidão. Só para finalizar, porque eu acho que é um tema que chama atenção, colocaram aqui, o papel dos autistas agora na nova Terra. Crescente número de autistas chegando. Sim, vocês têm no espectro autista uma gama muito grande, uma diversidade muito grande. Os casos mais graves que demandam mais cuidados são encarnações, na maioria, compulsórias. Na maioria, não obrigatórias. Existem muitos espíritos que vêm provenientes da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra e dos conflitos que vocês têm no mundo, porque vocês não param de guerrear, e que vêm por escolha própria deste modo de limitações para fazerem as pazes com a própria consciência. Uma necessária destruição da malha de doenças cerebrais que causaram pelo mau uso do raciocínio, pelo mau uso do desempenho intelectual. Já aqueles que vêm nas fases mais simples deste espectro, fase 1, fase 2, que precisam de poucos cuidados, em sua maioria são espíritos que estão retornando para o planeta Terra, depois de muito tempo afastados, ou espíritos que estão vindo para a Terra pela primeira vez e estão se adaptando. Claramente, há algo sério acontecendo, ou não encarnariam tantos seres numa civilização. Para a projeção que a sua ciência dá, dentro de 10 anos vocês terão paridade entre nascidos dentro do espectro autista e não nascidos dentro do espectro autista. Quais são as potencialidades de cada grupo? Quais são as capacidades e faculdades que podem ser oferecidas para o bem do todo? Foquem apenas isto. TDAH não é doença, são cérebros diferentes que têm conversas diferentes, que fazem redes neuronais diferentes, que têm diferente fisiologia e topografia cerebral. Ondas diferentes. Isto não é doença. E vocês tratam como se fossem doença. Vocês ainda não compreendem a gama de espíritos que chegou para fazer a diferença. Mas não se preocupem, tudo a seu tempo será esclarecido. Gratidão, encerramos nossas perguntas mais uma vez. Mais uma vez, sempre presente aqui nos nossos encontros e na nossa vida, do nosso dia a dia, no Água Jaruanda, nossas casas irmãs, a Casa do Consolador, o Água Jaruanda e tantas casas irmãs que estiveram marcando presença no nosso encontro, e a sua presença a gente sente no nosso dia a dia, nas nossas dúvidas, nos nossos medos, e a sua energia é sempre presente a nos encaminhar para frente. Tenho por vocês elevada estima e consideração. A todos, saudações. Gratidão, Mônica, mais uma vez. Grato, mais Bem, uma vez. meninos. Vamos colocar aqui mais uma vez a chave Pix aqui da Casa do Consolador e vamos todos Obrigada, ajudar essa finalização de obra, esse último fôlego que vocês estão precisando aí. Vamos Olha, aqui. o curso dos dragões foi assim, ajudou demais. Nós temos mais de 2.300 alunos, então ajudou demais, porque aconteça o que acontecer, a obra social não pode sofrer solução de continuidade, né? Isso é muito importante para todos nós, mas realmente é uma lição de dar a outra face, de não pegar um pedaço de madeira e esquentar alguns traseiros, porque, pelo amor de Deus, gente, a máfia da construção civil é medonha. Isso mesmo. Já vai acabar, está acabando já. Já em breve estaremos aí na inauguração, né? Vocês vêm, se sem vocês não vai ter inauguração, não. Gratidão, então, mais uma vez, por esse encontro maravilhoso. Você fazendo esse encerramento, gratidão a todas as pessoas que desde ontem nos acompanham. Sim, e fazendo doações espontâneas, caminhando junto com todos nós. Então, é isso que faz com que a gente cresça cada vez mais nessa união maravilhosa. Gratidão a todas as pessoas que desde ontem à noite, aqui acompanhando o canal, desde a palestra de Fábio, a gente seguiu essa jornada e aqui estamos, entregando os trabalhos com muito louvor, com muita satisfação. Um beijo, Mônica.
Beijo, menino. Saudades. A gente se vê aqui, hein? Tá? Até breve. Até Fiquem com breve. Deus. Boa noite, amigos. A vocês todos. Um beijo grande. Tchau. Tchau.